Fala pessoal, tudo bem com vocês? Definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Tem 3 favoritos, na minha opinião, e um confronto indefinido. Vamos conferir datas, mandos e os confrontos e tudo mais? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A CBF sorteou no início da tarde desta terça-feira os confrontos das quartas de final dos 8 melhores da Copa do Brasil de 2022. E olha, eu quase gabaritei, quase não, né? Acertei metade, 50%, né? Porque a gente faz aqueles palpites, aquelas projeções e tudo mais. E eu acertei alguns confrontos. Por exemplo, eu coloquei lá Corinthians e Atlético Goianiense. Deu certo. Coloquei também São Paulo e América Mineiro. Deu certo. Mas aí o confronto entre os cariocas acabou invertido daquilo que eu imaginava. Eu tinha apostado em Fluminense e Atlético Paranaense e Flamengo e Fortaleza, mas deu o contrário, deu Fortaleza e Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense. Vamos falar desses jogos aí, projetar essas partidas que acontecerão, para vocês saberem, a ida nos dias 27 e 28 de julho, ou seja, sem ser essa semana, na próxima, né? Nós estamos no dia 19, né? Sem ser a que vem, na outra, já tem os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil, com os confrontos ainda não definidos e desmembrados nos seus dias, ou seja, qual jogo será em qual dia, mas serão nessas datas, 27 e 28 de julho. E depois a volta lá no dia 17, nos dias 17 e 18 de agosto. Significa o quê? Que, por exemplo, as equipes envolvidas na Libertadores vão jogar antes. Por exemplo, Flamengo e Corinthians, que se enfrentam nas quartas de final da Libertadores, vão decidir a sua vida na competição continental antes do jogo de volta. Começam a decidir a Copa do Brasil agora, no final do mês de julho. Depois, em agosto, essas equipes decidem as quartas de final da Libertadores e só depois, 3 semanas entre um jogo e outro, decidem a sua vida na Copa do Brasil. Então tem um espaçamento aí entre a ida e a volta da Copa do Brasil. Repetindo, 27 e 28 de julho, lá 17 e 18 de agosto. Bom, quem decide em casa? Vamos lá, Atlético Goianiense e Corinthians. Primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo na Neoquímica Arena. Fortaleza e Fluminense. Primeiro jogo em Ceará, né? Em Fortaleza, no caso, no Ceará. E a decisão da vaga no Rio de Janeiro. São Paulo e América Mineiro, primeiro jogo no Morumbi, decisão da vaga em Belo Horizonte. E Flamengo e Atlético Paranaense, primeiro jogo no Rio, decisão da vaga na Arena da Baixada. Vamos para os chaveamentos. O que acontece? De um lado, porque isso já está definido também, de um lado estão Atlético Goianiense e Corinthians, Fortaleza e Fluminense. Ou seja, quem vencer de Atlético Goianiense e Corinthians pega o vencedor de Fortaleza e Fluminense. Do outro lado da chave, São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético Paranaense. Quem vencer entre o São Paulo e o América, pega o Flamengo ou o Furacão. E aí, gente, eu sei que vocês querem saber. Vocês querem saber o que eu acho que vai rolar. Vou dizer pra vocês, como disse na manchete desse vídeo. Pra mim, tem 3 favoritos. Desses 4 confrontos, 3 equipes são favoritas. E o que é favoritismo? A gente sempre tem que explicar o que é favoritismo, né? Porque muita gente encara como um desrespeito ao outro time, a quem torce por outro time, não tem nada a ver. Não tem nada disso. A gente apenas faz uma projeção diante daquilo que a gente imagina que vai acontecer, mas o futebol é maravilhoso por isso, né? Porque ele inverte a lógica, não na maioria das vezes, mas às vezes inverte a lógica. E é muito legal, muito gostoso quando isso acontece, porque aí vem toda aquela galera dizendo contra tudo e contra todos, vencemos o improvável. Porque a Copa do Brasil, as competições de mata-mata, elas também permitem isso, né? Com que daqui a pouco equipes não tão bem cotadas, né? Com as suas odds na casa de apostas lá, né? Estejam lá em cima, nas casas de apostas estejam lá em cima exatamente porque são as menos favoritas. E aí, muitas vezes, essas equipes acabam passando porque o futebol permite essas coisas. Atlético Goianiense e Corinthians. Para mim, o Corinthians é favorito no confronto. Vai decidir em casa, mas não por isso, né? Acho que até pela relação entre as duas equipes, hoje o Corinthians está muito mais bem preparado em relação ao Dragão de Goiás. Acredito que o Corinthians deva passar.
Fortaleza e Fluminense. Aqui o Fluminense tem jogado um futebol muito consistente, muito interessante, e o Fortaleza está sofrendo aí, inclusive no Campeonato Brasileiro. É uma equipe ainda interessante, bons valores, perdeu o Pikachu agora, foi eliminada tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, mas não deve fazer frente ao Fluminense do Fernando Diniz. São Paulo e América. O São Paulo é o favorito também nesse confronto em relação ao time do Wagner Mancini. O América, que apesar de ter eliminado o Botafogo, né, atropelando o Botafogo nos 2 jogos, marcando 5-0 no saldo, não acho que o América hoje viva um bom momento a ponto de criar dificuldades para o São Paulo. Sabemos que o São Paulo tem dificuldades na Copa do Brasil e tudo mais, mas acho que nesse confronto é o favorito. 3 favoritos: Corinthians, Fluminense e São Paulo. Inclusive candidatos ao título, tá? E aí a gente vai para Flamengo e Atlético Paranaense. Para mim aqui o embate mais difícil, obviamente. Embora eu consiga apontar um certo favoritismo para o Flamengo, um ligeiro favoritismo para o Flamengo, em termos de time, de elenco, de trabalho, inclusive do Dorival, que está já dando frutos não só em resultados, mas em termos táticos, né? Um time que está jogando um futebol bacana. Só que do outro lado, tem um time que sempre complica para o Flamengo, historicamente complica para o Flamengo, inclusive na Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, inclusive, foi campeão, né? Em 2013 foi o Flamengo que foi campeão em cima do Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense já eliminou o Flamengo em outras tantas ocasiões. E tem o Felipão, né, gente? O Felipão é um multicampeão, tem 4 Copas do Brasil, adora essa competição mata-mata. E o Atlético tá jogando um futebol bacana, montou um elenco interessante, não vai entrar só para ser coadjuvante. E venceu a competição agora, não tem muito tempo, né? 2019. Então, assim, Flamengo e Atlético Paranaense eu acho que é o confronto mais indefinido deles. Flamengo ligeiramente favorito, mas bota esse ligeiro aí com muito pouca diferença, porque o Atlético pode realmente complicar a vida do rubro-negro carioca. E aí, gente, acho que dá para passar Corinthians e Fluminense fazendo uma das semis, e depois o São Paulo com o Flamengo a outra, ou o Atlético Paranaense. Só projeções, tá, gente? E aí, numa possível final, a gente pode ter Corinthians e Flamengo. Podemos ter Corinthians e São Paulo. Podemos ter Corinthians e Atlético Paranaense. Ou podemos ter São Paulo e Fluminense, um Fla-Flu, ou um Atlético Paranaense e Fluminense. Chegou a hora da verdade. 8 melhores da Copa do Brasil e vale muita grana, hein? O campeão ganha mais de 60 milhões de reais e resolve a vida da temporada, distribui aquele bicho, consegue pagar a folha de pagamento, se souber usar, né? Porque o Cruzeiro venceu 2 em sequência, vocês lembram? E os caras saquearam o clube e aconteceu tudo o que aconteceu. Então, o clube que conseguir focar nessa competição fatura uma boa grana e ainda bota uma taça no armário de uma competição que eu considero das mais charmosas. É o nosso Brasileirão de mata-mata, é o nosso Brasileirão eliminatório, que é muito bacana. Eu adoro competições mata-mata, valorizo muito a nossa Liga de Pontos Corridos, mas essa Copa do Brasil tem um charme todo característico, todo especial. O que vocês acham que vai acontecer? Agora é com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!